A data é 3 de abril de 1997, por volta das 11 horas da manhã. Ocorreu algo perturbador e totalmente incomum nas ruas da cidade de Seattle, Washington. Hello, 911, what's your emergency? There's a black man. He's carrying something that looks like a samurai sword. Okay, calm down. Please don't racial profile. Does he appear to be dangerous? He's just standing there, but everyone's freaking out. What is your current location? Second and Pike. Okay, I want you to stay on the line. I'm going to alert law enforcement of the situation. Just send help now, stay please. calm for me, okay? Homem usando óculos escuros e portando uma katana de samurai segurou um exército de policiais por um período de 11 horas. Seja bem-vindo. Você está no Fatos Obscuros. O incidente teve início em uma manhã por volta do meio-dia, quando um policial que estava de folga foi alertado sobre a presença de um indivíduo vestindo calças camufladas e uma jaqueta de couro. O policial decidiu seguir discretamente o indivíduo desde o mercado Pike's Place até a esquina da Segunda em Pike, sem inicialmente abordá-lo devido a dúvidas sobre a autenticidade da espada que o homem estava carregando nas costas. Este homem começou a provocar muita preocupação ao permanecer imóvel na calçada em frente a um estabelecimento muito movimentado. Segundo o policial, o homem ficou em uma postura defensiva segurando a espada, o que atraiu a atenção de muitas pessoas na rua. O policial logo o abordou e solicitou que ele largasse a espada, mas ele se recusou, o que foi o bastante para ele contatar seus colegas e chamar reforços. Assim que alguns reforços chegaram, todas as lojas foram fechadas e as ruas evacuadas. Não demorou muito para a mídia começar a noticiar o incidente, até porque não parava de chegar policiais no local. Os jornalistas descobriram o nome do indivíduo, que se tratava de Tony Allison, que na época tinha 41 anos. Embora Tony não tenha demonstrado um comportamento agressivo, como ameaçar ou atacar alguém, os policiais estavam decididos a retirar a espada de suas mãos. Afinal, confiar na sanidade de alguém que aparentava ter problemas mentais e psicológicos seria totalmente imprudente. E as pessoas não se sentiriam seguras sabendo que um homem com uma espada estava solto nas ruas. Passaram-se algumas horas e nenhum progresso havia sido feito. Tony apenas insistia que não o chamassem pelo seu verdadeiro nome, mas sim que o chamassem de Apolo, o que significa Deus do Sol, segundo a mitologia greco-romana. Não era algo comum, nem de perto, mas o que há de natural em um homem na rua segurando uma espada, não é mesmo? Os policiais então começaram a tentar algumas negociações, mas cá entre nós, eles não pareciam ser muito bons nisso, pois a primeira tentativa até foi meio que aceitável de certa forma. Eles ofereceram a Tony uma quantia em dinheiro para que ele soltasse a espada, e assim ofereceram-lhe um valor de $50. Mas isso não tirava o fato de ser um valor muito baixo, e logicamente ele não aceitou. Logo em seguida, percebendo que Tony não iria soltar a espada tão facilmente, fizeram-lhe uma segunda oferta. Os policiais ofereceram a Tony um Big Mac. Sim, você ouviu bem. Eles ofereceram a ele um Big Mac. Parece algo bem estúpido, mas parando para pensar, até que é possível entender o que se passava na cabeça dos policiais. Eles acreditavam que Tony poderia ser um morador de rua com fome. Por isso pensaram que, oferecendo algo para ele comer, ele largaria a espada enquanto os policiais agiriam para detê-lo. Agora imagina se Tony tivesse realmente aceitado o Big Mac, iria ser uma baita propaganda para o McDonald's, você não acha? Mas enfim. Durante uma entrevista para a televisão, o vice-chefe da polícia, Harvey Fergon, relatou que Tony abordava temas como o diabo e também mencionava seus irmãos, que supostamente residiam na China e na Rússia. Curiosamente, a única coisa que o vice-chefe de polícia não falou foi sobre as negociações. Bom, digamos que essas propostas deixaram muito a desejar, especialmente vindo de policiais que, em teoria, deveriam ter habilidades em negociação. A polícia ficou em um impasse sem ter certeza do próximo passo a tomar, já que Tony não estava atacando ninguém diretamente.
Consideraram várias opções, desde tentar retirar a espada de suas mãos até lançar uma rede sobre ele. Tentaram até mesmo atingi-lo com dardos tranquilizantes, mas infelizmente eles não surtiram efeito. Ainda assim, persistiram na tentativa de contê-lo. Até consideraram direcionar luzes intensas em sua direção, mas ele estava usando óculos escuros. Neste ponto, Tony já estava parado na calçada por várias horas, e as pessoas estavam começando a perder a paciência. Os motoristas precisavam seguir rotas alternativas devido ao bloqueio da rua pelos oficiais, enquanto as empresas próximas foram evacuadas, resultando em perdas financeiras significativas para os proprietários. Alguns cidadãos decidiram ligar para os bombeiros em busca de orientação, mesmo sabendo que a polícia estava ciente da situação. Os bombeiros logo entraram em contato com os policiais e fizeram algumas sugestões a eles. Os oficiais recorreram a uma abordagem mais agressiva, disparando balas de borracha. E adivinha? Apesar de demonstrar sentir a dor ao impacto, Tony permaneceu de pé na calçada, sem largar sua espada ou dar sinais de rendição. Bom, pelo fato de Tony ser negro e suportar tudo aquilo sem se render, logo as pessoas o relacionaram a um super-humano como Blade, por usar óculos escuros e empunhar uma espada ao verem a resistência de Tony aos tranquilizantes. No entanto, há diversas explicações lógicas para entender por que Tony não foi afetado pelos tranquilizantes. Primeiramente, considerou-se que ele poderia ter desenvolvido uma alta tolerância devido à exposição frequente a tranquilizantes ou substâncias similares, o que significa que esses sedativos teriam um efeito reduzido nele em comparação com pessoas não habituadas. Outra possibilidade levantada foi a de que Tony poderia ter algum problema nos rins ou no fígado, resultando na eliminação rápida do tranquilizante do seu organismo antes que pudesse surtir efeito. Por fim, cogitou-se que ele estivesse sob o efeito de estimulantes que inibiram a ação do sedativo, mantendo-o alerta e resistente aos efeitos do medicamento. Era quase meia-noite e os policiais ainda não haviam conseguido deter Tony. Certamente a paciência deles estava se esgotando, desejando voltar para suas casas e suas famílias. Você pode se perguntar por que os policiais não utilizaram tasers de choque. A resposta é simples. Os tasers só foram introduzidos pela polícia americana no início dos anos 2000, enquanto esse incidente ocorreu em 1997. Então, eles optaram por aplicar gás lacrimogênio nele. Mas Tony mostrou uma força quase sobre-humana ao sacudir o gás lacrimogênio e não soltou sua espada. Mais uma vez, não foi o bastante. Quando isso não funcionou, os policiais aumentaram a pressão da água e acertaram Tony com um intenso jato d'água, utilizando aquelas mangueiras de bombeiro, e o prenderam com uma escada. Foi uma operação altamente coordenada e exatamente o que eles deveriam fazer, conforme o protocolo. Alguns podem argumentar que foi uma força excessiva, mas deixe-me saber nos comentários o que você pensa. Bom, depois de longas 11 horas e várias tentativas fracassadas, Tony finalmente foi desarmado e as pessoas puderam transitar novamente sem problema algum. Assim que a situação se acalmou, os paramédicos, com a ajuda dos policiais, colocaram Tony em uma maca e o transportaram para o hospital mais próximo. Apesar de ter resistido a todos os ataques, é provável que Tony tenha ficado bastante ferido devido às balas de borracha, ao spray de pimenta e aos jatos de alta pressão. Se você chegou até aqui, deve estar curioso para saber o que aconteceu com Tony depois disso. Ele foi preso ou está livre até hoje? O chefe de polícia, Norm Stamper, respondeu essa pergunta. Ele disse na época: "O que sabemos sobre o indivíduo é que ele está com alguma doença mental e, portanto, de forma alguma, seria considerado elegível ou qualificado para enfrentar um julgamento no tribunal." Ou seja, Tony ganhou imunidade devido à sua condição mental, além de não ter ferido ninguém, o que influenciou na decisão de aliviar sua situação legal. Mas o que o levou a cometer esta loucura?
11 anos antes do incidente, Tony estava no Western State Hospital, uma instituição que trata pacientes com problemas psicológicos. Mas ele não era apenas um paciente, e sim um detento que cumpria pena no local. Ele foi acusado de tentar se aproveitar de alguém e, devido à alegação de insanidade de sua defesa, foi enviado ao hospital em vez de uma prisão convencional. Isso explica por que Tony não reagiu aos tranquilizantes, pois provavelmente já tinha desenvolvido uma alta tolerância durante sua estadia no hospital. Depois de cumprir sua pena de uma década, Tony foi solto e acabou vivendo nas ruas, tornando-se um sem-teto e desenvolvendo vício em álcool. Ele costumava andar pelas ruas com sua espada e vestindo roupas militares. Às vezes, falava coisas sem sentido e era agressivo com as pessoas, chegando a ser expulso de alguns bares. Depois de passar 11 horas na calçada e ser detido pela polícia, Tony foi enviado de volta ao Western State Hospital, onde deveria ter permanecido. Seu paradeiro atual é desconhecido e não se sabe se ainda está no hospital, vivo ou morto. No entanto, considerando sua idade na época, 41 anos, é possível que Tony já não esteja entre nós, especialmente considerando seu histórico de alcoolismo. Mas e você? O que achou desse caso bizarro? Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se tiverem alguma teoria sobre o que aconteceu com o Tony, deixem aqui nos comentários. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.